Na aula de hoje, iremos abordar a lógica de uma entrevista de emprego. Mas afinal, o que é uma entrevista de emprego? Uma entrevista nada mais é do que uma conversa, um bate-papo entre você e o selecionador. A entrevista é o único instrumento que permite que uma pessoa conheça a outra na sua totalidade. No mundo empresarial, as entrevistas são utilizadas como a ferramenta mais avançada para se avaliar um candidato. Ela não é tecnicamente a ferramenta mais exata, tecnicamente a ferramenta mais completa, mas ela é considerada a ferramenta mais avançada porque é somente através da entrevista que um entrevistador pode conhecer o comportamento do candidato em todas as suas nuances e avaliar se aquele candidato é ou não adequado para aquela vaga. É também na entrevista de emprego que você, como candidato, vai avaliar se quer fazer parte daquela empresa, daquele grupo empresarial. É importante que você entenda que uma entrevista, ela não é um interrogatório. Você não está indo lá para ser sabatinado. Você está indo lá para ter uma conversa, um bate-papo profissional e para se vender para o entrevistador. Assim como existe uma expectativa muito grande sua em conseguir aquela vaga, existe também uma expectativa da empresa em achar o candidato correto. Por isso, mais uma vez, é importante que você entenda que uma entrevista não é um interrogatório. Embora existam sim algumas partes técnicas e comportamentais a serem observadas, mas o que você está indo lá é ter uma conversa, um bate-papo profissional de igual para igual com uma pessoa que precisa do seu serviço. Podemos dizer que em uma entrevista de emprego, basicamente dois grupos de competências estarão sendo analisados: as competências técnicas e as competências comportamentais. As competências técnicas, elas dizem respeito àquelas habilidades mais específicas do cargo, mais específicas da sua formação ou da área de atuação. Sabe quando você fez o seu currículo? Você provavelmente colocou que sabia fazer um tanto de coisa lá. Que sabia mexer num determinado sistema, que sabia manipular uma determinada máquina, que sabia fazer uma determinada planilha. Essas são as chamadas competências técnicas. Elas estão intrinsecamente ligadas àquilo que você aprendeu na universidade, àquilo que você aprendeu na prática efetiva, no dia a dia no seu trabalho. Um outro conjunto de competências são as chamadas competências comportamentais. Ao contrário das competências técnicas, elas não variam de cargo para cargo. Elas podem variar um pouco dependendo do nível hierárquico que a pessoa ocupa dentro da empresa. Mas, de um modo geral, elas não variam. E por que elas não variam? Porque elas têm a ver com o seu lado humano, elas têm a ver com a forma como você atua, a forma como você fala, a forma como você interage com as pessoas ao seu redor, a maneira como você expressa os seus pensamentos, a maneira como você lida com as suas emoções, a sua proatividade, suas atitudes. Então, elas são comuns. Você pode ter pessoas ocupando cargos técnicos completamente diferentes, fazendo coisas completamente diferentes, mas que possuam as mesmas competências comportamentais. Vejamos alguns exemplos de competências técnicas que podem ser perguntados durante a entrevista ou que você possa declarar no seu currículo, mas que necessariamente serão investigados durante o processo seletivo. Por exemplo, competência em fazer vídeos e materiais de comunicação, caso você esteja se candidatando para uma vaga na área de marketing ou na área de criação. Competência em fazer um projeto eletromecânico, se você for um engenheiro eletricista atuando na área de eletromecânica. Competência em fazer doces e bolos, caso você esteja se candidatando a uma vaga de confeiteiro. Competências em aplicar testes psicológicos, em conduzir dinâmicas, se você estiver sendo entrevistado para uma vaga na área de psicologia ou de recursos humanos. Essas competências, elas são chamadas técnicas justamente porque tem a ver com o que você aprendeu na faculdade, tem a ver com as habilidades mais específicas do cargo. Vejamos agora alguns exemplos de competências comportamentais. A proatividade, que é o ato de você não esperar que as pessoas peçam para você fazer alguma coisa. Você sabendo que deve ser feito, você vai lá e faz.
Criatividade é uma outra competência muito valorizada pelas empresas hoje. É o ato de você observar o ambiente, você ter ideias, você propor coisas, você inovar aquele ambiente, aqueles processos que estão ocorrendo. Iniciativa, que também tem a ver com proatividade, mas proatividade é quando você não precisa que te digam que você tem que fazer alguma coisa. Iniciativa é quando espontaneamente você se propõe a fazer alguma coisa, né? Você tem alguma ideia para fazer algo. Outra competência muito valorizada é a capacidade de relacionamento interpessoal, que tem a ver com a forma como você conversa com as pessoas, a forma como você se comunica, a forma como você recebe do outro a comunicação, a forma como você reage em situações de estresse, a forma como você reage sob pressão, seu controle emocional. Você é uma pessoa fácil de lidar? Você consegue facilmente sair de situações complicadas de maneira diplomática, de maneira serena? Então, essas competências todas são chamadas competências comportamentais. Você não aprende isso na faculdade e parte dessas competências tem a ver com a criação, tem a ver com o caráter da pessoa. Mas boa parte dessas competências podem sim ser desenvolvidas ao longo da vida. Agora vamos ver alguns exemplos de perguntas focadas em identificar essas competências comportamentais. Você é uma pessoa capaz de se adaptar a mudanças? Como você lidaria com uma pessoa difícil no seu trabalho? O que você faria se alguém entrasse gritando na sua sala exigindo alguma coisa de você? Me dê um exemplo de uma situação difícil que você passou e como você solucionou aquele problema. Bom, então o que você precisa entender nessa primeira aula é que uma entrevista não é um interrogatório, uma entrevista é um bate-papo, é uma conversa madura, uma conversa profissional entre duas pessoas. Numa entrevista, basicamente, dois grupos de competências estarão sendo avaliadas, como eu já disse, que são as competências técnicas, que tem a ver com o que você sabe fazer, aquilo que você aprendeu na faculdade, as habilidades mais específicas do cargo, e as competências comportamentais, que tem a ver com a forma como você lida com as pessoas, a forma como você lida com as situações, o seu controle emocional. Então, o que você tem que levar em conta no momento da entrevista é que você está indo lá para bater um papo com uma pessoa e evidenciar para ela aquilo que você sabe fazer bem tecnicamente e também o seu comportamento. Por que aquele comportamento seria adequado para aquela vaga, para aquela empresa? O que você poderia acrescentar naquela empresa? Dessa forma, então, você fará uma ótima entrevista e com certeza será um dos candidatos preferidos para aquela vaga.